Com as eleições se aproximando, a grande maioria dos brasileiros já sabem quem votar. Cada um é levado a escolher seus candidatos por motivos diferentes. Fato é que o voto precisa ser feito de forma consciente. Afinal, os vencedores vão fazer escolhas em seu nome pelos próximos anos. É um poder muito grande que quem dá somos nós, eleitores. Eu vou falar mais desse assunto agora com o professor Alessandro Paixão, que é advogado constitucionalista. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia. Então, o brasileiro tem votado de forma consciente? O senhor acha que a gente tem noção do poder que a gente dá quando elege alguém? A percepção que eu tenho, infelizmente, não. O voto, ele é representação de uma democracia, né, do sistema democrático, do regime democrático onde nós vivemos. Mas, infelizmente, o voto ele é exercitado, mas sem a devida consciência, sem o entendimento do poder do voto. Esse talvez seja o grande desafio, né? Mostrar para o cidadão que o voto é uma ferramenta de mudança, não só política, mas principalmente mudança social. Então vamos colocar agora claramente para quem está nos acompanhando. De que forma a gente precisa avaliar as opções para escolher um candidato? O que eu preciso olhar primeiramente? Existe uma regra que a gente tem que seguir? Claro que cada pessoa vive uma realidade diferente, mas na percepção do senhor, o que falta no nosso eleitor para que a gente consiga fazer escolhas melhores? Entender a real proposta de cada candidato. Há alguns dias, aqui na TV, falávamos sobre o programa de governo. Essa é uma ferramenta importantíssima, programa de governo. Por quê? Porque todos os cargos do Executivo devem apresentar obrigatoriamente metas a serem desenvolvidas durante os 4 anos. Então, essa é uma ferramenta que mostra ao eleitor qual o posicionamento, qual a linha que aquele candidato quer seguir caso seja eleito. Então, essa é uma ferramenta importante, onde nós podemos buscar o alinhamento ideológico, político, econômico com cada candidato. E todo mundo tem acesso a esse plano de governo? Ele fica público? Como que funciona? Ele é público, né? Nós podemos entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e lá buscar o plano de governo de cada um dos cargos do Executivo. Então, é muito simples alcançar esse documento, né? Inclusive, ele fica disponível das campanhas anteriores também, né? Não só o atual, para essa eleição de 2022, mas também os anteriores, para a gente ter um comparativo, ver se realmente aquele candidato, por exemplo, ao chefe do Executivo Federal, à presidência da República, ele realmente se enquadra naquilo que eu pretendo como Estado. Eu preciso definir o meu voto com um alinhamento, né? Político, ideológico, partidário. Será que aquele candidato defende realmente os meus preceitos, o que eu acredito como correto, né, para o nosso Estado? E dá também para a gente avaliar a coerência, né, desses candidatos, porque alguns chegam lá, conseguem ganhar, e aí a gente consegue, nesse momento agora em que alguns tentam a reeleição, isso a gente fala para o presidente, fala também no caso dos governadores, a gente consegue perceber se ele cumpriu o que foi colocado ali naquele primeiro plano de governo, se ele está recolocando as mesmas propostas, e a gente consegue cobrar, né? Perguntar por que não cumpriu isso nesse período e por que cumpriria agora, né? Sim. É importante perceber que o plano de governo ele não é uma ferramenta de cumprimento obrigatório pelo candidato durante os seus 4 anos de governo, mas são metas que ele traçou lá atrás. Então, por que ele não conseguiu cumprir parte desse plano ou nada desse plano? Essa análise ela é muito importante. Nós vivemos num regime democrático e o povo tem que entender que na democracia o poder é do povo, né? O poder o titular do poder do Estado é o povo. E o brasileiro, infelizmente, nós não chegamos a essa maturidade ainda. A percepção que eu tenho, infelizmente, é essa. E principalmente nos últimos anos, a gente percebe que a discussão ficou centralizada em questões de corrupção, infelizmente, essa polarização, não é, que nós vivemos na política hoje. Mas o ponto principal, central,
que é levar o conhecimento ao cidadão de bem, que ele tem o poder de mudar a estrutura do Estado através do seu voto, isso a gente não conseguiu ainda. É uma questão de amadurecimento do Estado, né, e da sociedade. Então, quando eu vou votar, eu tenho que lembrar que ali é uma ferramenta forte, né? É um instrumento forte que eu tenho na tentativa de buscar um Estado melhor. Porque os nossos representantes políticos, eles estão ali nos representando, né? Nós vivemos uma democracia representativa. Essa democracia representativa, ela só tem sentido se realmente a gente conseguir fazer valer os nossos votos, né? Então, essa é a grande meta do Brasil a médio e longo prazo. Fazer com que o cidadão entenda a importância do voto. O senhor citou a questão da maturidade, né? Acho que a gente também precisa amadurecer, vou aproveitar aqui para servir um café para o senhor, amadurecer a questão da escolha que a gente faz, isso é importante, e também dos critérios que a gente utiliza, porque a gente tem a mania, né, de cair naquela questão do 2 pesos e 2 medidas. O candidato que eu apoio faz de tudo e eu finjo ali que não estou vendo, passo por cima disso como se fosse uma coisa menor, acabo minimizando as atitudes muitas vezes erradas desse candidato. E aí, se o oposto ao que eu escolhi, ao que eu me simpatizo mais, faz a mesma coisa ou algo semelhante, a gente tende a julgar mais, a criticar de forma mais incisiva. Isso é um erro, né? Quando a gente escolhe alguém, a gente precisa cobrar. A gente tem que lembrar que a política não é como torcer para um time de futebol, não é tudo que acontece, tudo que aquela pessoa, aquele meu candidato faz que eu preciso aprovar. Exatamente, eu não tenho que validar os erros, os deslizes do meu candidato. Muito mais que isso, ele sendo eleito, eu tenho que cobrar dele o papel que ele me apresentou durante a campanha, né? As metas que ele me apresentou durante a campanha. Então, hoje no Brasil a gente vive essa polarização e isso é grave na minha visão, porque a discussão fica rasa, né? A discussão é rasa. Nós não temos uma discussão sobre metas para os próximos anos. Algumas entrevistas, alguns debates já mostraram isso, né? Quando o candidato está ali para discutir fatores passados, apontar o dedo para o outro candidato, mas e a proposta? O que nós temos para o futuro? Quais são as metas? O que realmente de efetivo esse candidato vai trazer para que amanhã a gente tenha um Brasil melhor, uma sociedade mais evoluída, uma economia melhor, né, que a gente consiga efetivamente tirar as pessoas que estão em situação vulnerável para uma camada social melhor, né? É isso que tem que ser debatido. Ficar no mundo de apontar o dedo, de buscar aí os defeitos do outro candidato, mas sem olhar para o meu candidato e apontar também os defeitos do meu candidato, isso não vai levar a uma evolução a lugar nenhum. A gente não sai do lugar nunca, né? E o que falta também é a questão de apresentar como cumprir, né? Porque é muito fácil, eles chegam lá, falam de Auxílio Brasil, acho que nunca se falou tanto de um benefício social como se está falando agora do Auxílio Brasil, né? Eu vou colocar 600, o outro está prometendo até 1.000. Sim. E por aí vai, o céu é o limite. O que a gente precisa pensar quando a gente ouve a proposta de um candidato? É questionar mesmo como vai fazer, tem dinheiro para fazer, de onde vai tirar esse dinheiro? Porque o dinheiro ele não brota assim do nada. A gente tem que lembrar que o Estado é uma ficção jurídica e ela é mantida por nós. Nós mantemos o Estado. Não produz. Não, o Estado não produz. Quem produz somos nós, os trabalhadores, né? Somos nós que estamos fomentando esse Estado. Então, o Estado é uma ficção jurídica dentro de um conceito contratualista que nós mantemos, a sociedade mantém. E por isso o poder é do povo. Agora, apresentar propostas e não conseguir demonstrar de onde nós vamos tirar os recursos para executar essas propostas, aí já é um grande problema, né? É o que nós vivemos nos últimos anos, nas últimas décadas, sem responsabilidade alguma, se apresenta uma série de propostas que se sabe de pronto que não é executável essas propostas e o cidadão comum, às vezes, não tem conhecimento disso e acaba sendo levado ao erro, né?
por uma propaganda efetivamente enganosa. Então, o plano de governo ele é importante, mas também nós temos que avaliar se as propostas desse plano de governo elas são efetivas. Se ela realmente, se amanhã a gente vai conseguir executar isso ou não. Né? Nós temos força econômica para executar essas propostas, um Auxílio Brasil de R$1.000 por mês, por exemplo. Né? Será que o orçamento permite essa execução? Esse ponto também deve ser analisado, porque senão acaba sendo uma proposta vazia, com o objetivo de te levar ao erro mesmo. Rapidamente, para a gente concluir, o que dizer para quem está acompanhando agora e costuma falar por aí que não gosta de política? Aqueles que não gostam de política permitem que aqueles que gostam de política resolvam o futuro do Brasil. Se você não se envolver, você permite que outras pessoas decidam por você. Então, o momento é de envolvimento. Nós estamos num momento histórico muito importante. Né? Então, é importante o envolvimento, a participação, né, para que a gente possa realmente buscar efetividade nas eleições. Para que todo mundo participe e venha ter um resultado positivo nessas eleições realmente representativa, não apenas uma amostragem. Tá certo. Professor Alessandro Paixão, advogado constitucionalista, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos a respeito desse tema que deve ser cada vez mais debatido aqui até o dia 2 de outubro. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade.